lá, eu irei falar sobre a tabela clientstable.php. Primeiramente, eu irei falar sobre essas linhas do USE, que serve para importar as classes necessárias as classes necessárias do framework PHP, que serão usadas no arquivo, nesse arquivo clientstable.php. O class clientstable extends table declara a classe, que é clientstable, e estende a classe table do PHP, tornando-se uma classe de tabela ORM. A função public function initialize declara o método, que é o initialize, que é chamado quando a tabela é instanciada, e ele recebe um array de configuração e não retorna nada, que é o void. Parent initialize config. Ele chama o método initialize da classe py, que é table, para garantir que a inicialização padrão seja executada. T-set table clients. Ele define o nome da tabela no banco de dados como clientes. T-set display field id. Define que o campo id ele será utilizado como campo de exibição padrão. Isso é usado em alguns contextos como em listas de seleção. T-set primary key. Define que a coluna id é a chave primária da tabela. T-set add variable timestamp. Adiciona o comportamento timestamp, que automaticamente preenche os campos create e modifiate, que é os campos que mostram a data que foi criada o cliente e a data que foi modificada pela última vez. This has many chamados. Define um relacionamento que tem muito, has many, que significa tem muitos, com a tabela chamados, indicando que um cliente pode ter muitos chamados. A chave estrangeira em chamados é cliente underline id. Public function validation default. Essa função declara o método. Essa função public function validation default declara o método validation default, que define as regras de validação para os dados da tabela e recebe um objeto validator e retorna um objeto validator só que modificado. Validator escalar. Validator dentro desse validator tem escalar, nome, max length, nome vírgula 100. E isso nada mais é do que uma definição de regras de validação para o campo nome. Ele declara que deve ser um valor escalar, que pode ser string, int, que é inteiro, float, que é real, e bool, que é booleano, que é verdadeiro ou falso. Define aqui, nessa segunda linha, max length, define que terá no máximo 100 caracteres, e pode ser uma string vazia. Nesse segundo validator, temos e-mail, e esse validator define regras para o campo e-mail. E nessa primeira linha define que deve ser um e-mail válido, se fornecido, e que pode ser uma string vazia. Nesse terceiro validator, esse terceiro validator definirá regras para o campo telefone e define que ele deverá ser um valor escalar e que poderá no máximo ter 20 caracteres. E também pode ser uma string vazia. E nessa última linha temos o return validator, que retorna o objeto validator com todas as regras definidas. A segunda tabela que eu irei falar é a tabela de chamados. E eu irei falar aqui primeiramente sobre o use, que ele vai importar as classes necessárias do PHP. Select Query, que serve para consultas ao banco de dados, ele importa essa classe. Run Checker, que é outra classe, que serve para definir regras de validação de relacionamentos. Importa a classe Table, que é a classe base para tabelas ou entidades. E o último, que é o Validator, serve para a validação de dados. Irei falar agora sobre a classe chamados Table. Essa linha define a classe, que é chamados table, e estende a classe table do PHP, representando a tabela chamados no banco de dados. O primeiro método é o método public function initialize, é o método initialize, que é o método chamado durante a inicialização da tabela. A segunda eu irei falar sobre o parent initialize, que chama o método initialize da classe py, que é o table. T-set table e T-set display field e T-set primary key. O set table chamados define o nome da tabela no banco de dados. A segunda linha, que é set display field, define qual campo será usado como identificador padrão, que será id. E set primary key define que a chave primária é o campo id. Esse add variable adiciona o timestamp, que automaticamente gerencia campos create e modifiate, que é criado e modificado, que serve para gerenciar quando foi criado e quando foi modificado. Temos os relacionamentos, que é o relacionamento clientes, técnicos, categorias, arquivos e respostas. Define que o relacionamento pertence a belongs to. Um chamado pode pertencer a um cliente, via cliente ID. Nesse segundo relacionamento, define que um chamado pertence a um técnico e chama o ID para a chave estrangeira. O terceiro relacionamento é categorias. Um chamado pode pertencer a uma categoria. E agora eu vou falar sobre o método public function validation default, que define as regras de validação para os campos cliente ID, que deve ser inteiro e pode ser vazio,
Validator, eu vou falar sobre esse primeiro validator. Segundo validator, indica que o técnico underline id deve ser inteiro e na linha de baixo, que é low empty string, ele pode ser vazio. No terceiro validator, define que categoria id deve ser inteiro e também pode ser vazio. No quarto validator, define que título deve ser um valor escalar, que é um string, e com no máximo 255 caracteres, e pode ser vazio. Nesse validator, no penúltimo validator, define que descrição deve ser um valor escalar e também pode ser vazio, e temos aqui o último validator, que é o de status, que status deve ser um valor escalar e pode ser vazio. E temos aqui essa linha de return, que retorna o objeto validator configurado. Temos aqui a última função, que é a função budHuls, que define regras de identidade para os relacionamentos, e verifica se o cliente, e nessa primeira linha, Hulls, add Hulls exists, verifica se o cliente ID existe na tabela clientes. Essa segunda aqui, Hulls add, ele verifica se o técnico ID existe na tabela de técnicos. E nessa última linha, ele verifica se o categoria ID existe na tabela categorias. E na última linha, ele retorna o objeto Hulls configurado. Ele falar sobre a terceira tabela, que é a tabela de técnicos. Irei começar aqui pelos ANSYS, que eles importam classes necessárias do framework e serão usadas no arquivo. Temos aqui a classe Technicus Table, que ele define a classe Technicus Table, que herda da classe Table do PHP. Esta classe representa a tabela Técnicos no banco de dados. E temos a primeira função, que é a função initialize, que define o método initialize, que é chamado quando a tabela é instanciada, e essa função recebe um array de configuração e retorna void, que é nada. Temos aqui para essa primeira linha, parent initialize config, chama o método initialize da classe PyTable para garantir que a configuração básica seja aplicada. T7 Table Técnicos define explicitamente que esta classe está associada à tabela técnicos no banco de dados. Set Display Field ID define que o campo ID será usado como campo de exibição padrão, normalmente usado em drop-downs. T7 Primary Key define que o campo ID será a chave primária desta tabela, da tabela técnicos. TSADD Behavior Timestamp adiciona o comportamento timestamp que automaticamente preenche campos create e modifiate quando registros são criados ou atualizados. Essa linha TSASMAN chamados define um relacionamento define um Hasmani tem muitos com a tabela chamados. Indica que o técnico pode ter muitos chamados usando o técnico underline ID como chave estrangeira. Temos a segunda função, que é public function validate on default, que define o método validate on default, que configura as regras de validação para os dados da tabela. Recebe um objeto validador e retorna um objeto validator configurado. O primeiro validator ele define regras de validação para o campo nome e que deve ser um nome escalar, que pode ter valores string, int, que é inteiro, float, que é real, e bool, que é booleano, que é verdadeiro ou falso. O segundo validator define que o e-mail deve ser um e-mail válido, se não estiver vazio, e pode ser uma string vazia. O terceiro e último validator define que o campo escalar, o campo especialidade deve ser um valor escalar, ele pode ter no máximo 100 caracteres. E essa última linha fala que pode receber uma string vazia. E o return retorna o validator configurado, com as regras configuradas. O arquivo Technicus Table, ele configura a tabela técnicos no banco de dados, ele define relacionamentos com outras tabelas, no caso, chamados, estabelece regras de validação para os campos da tabela e adiciona comportamentos automáticos, como o timestamp. Temos a última classe, que é categorias table, e temos aqui os uses que importam as classes que serão usadas neste arquivo. E temos a primeira classe, temos a classe categorias, que é a única classe do nosso arquivo, que é a classe categorias table extends table, e define a classe categorias table, que estende a classe table do PHP. Temos nosso primeiro método, que é o método initialize, que o método é chamado quando a tabela é instanciada. E a primeira linha, parent initialize config, chama o método initialize da classe PyTable. E essa terceira linha, a primeira linha de T7, que é T7 Table Categorias, define o nome da tabela do banco de dados como categorias. Essa segunda linha aqui, que é Set Display Field ID, define que o campo ID será usado como campo de exibição padrão. Essa última linha de set, que é Set Primary Key, define o campo ID como chave primária da tabela. Essa linha adiciona o comportamento timestamp, que gerencia os campos create e modify, que é criado e modificado. Essa última linha define o relacionamento para chamados. Define o relacionamento tem muito, que é Hasmani, que serve para definir que a tabela chamada tem muitos relacionamentos. E a linha foreign ig key, categoria ID, define o campo categoria ID como chave estrangeira da tabela chamados. Temos a última função, que é validate on default, que define regras, né? E esse primeiro validator define que o campo
define que o atributo nome tem que ser escalar, ele deve ser um valor escalar, pode ser string, que é caractere, pode ser int, que é inteiro, ou pode ser float, que é real, e bool, que é booleano, pode ser verdadeiro ou falso. O último validator define que o campo, o atributo descrição deve ser escalar, pode ser string, int, float ou bool, que é verdadeiro ou falso. E define que e permite que o valor seja uma string vazia. E a última linha, return, validator retorna o objeto validator com todas as regras configuradas. Aqui, dando início ao nosso back-end do controller, onde a gente vai entrar em CRC, controller, e realmente entrar no arquivo categorias controller.php, onde a gente vai iniciar com declare, que ele vai forçar o PHP a respeitar todos os tipos de dados declarados nas funções. Por exemplo, se uma função exige int, ela não vai aceitar string automaticamente. Já no space name, que é no caso espaço de nomes, app control, enfim, a função dele é para a organização das classes do projeto. Ele aqui está dizendo que ele pertence ao diretório CRC Controller. Já aqui no @property e na classe categorias controle, essa notação @property informa que existe um modelo de banco de dados, categorias table, acessível com cifrão ts categorias. E a classe, ela herda o app controle, que contém métodos de configurações comuns a todos os controladores. Já no método index, onde a gente vai entrar em public function index, onde aqui na linha 20 a gente vai falar sobre o cifrão ts categorias find, onde ele busca todas as categorias do banco. Já aqui na linha 21, o ts paginate aplica a paginação dos resultados. Ele é útil para mostrar poucos por página. T7, ele envia a variável ao cifrão categorias para a view correspondente ao index PHP. Já no método view, a gente busca a categoria pelo ID e junto carrega os chamados associados. E por sua vez, os clientes técnicos e categoria relacionadas aos chamados. Já no método add, aqui na categoria cifrão ts categorias new, que no caso seria a linha 46, a gente vai criar uma nova entidade, um objeto vazio de categoria. Aqui na linha 48, que é a cifrão, categoria, cifrão ts, categoria, enfim. Ele preenche os dados dos formulários na entidade. E aqui no ts, categoria save, ele tenta salvar no banco. Se der certo, ele redireciona com uma mensagem de sucesso. Se não, ele mostra um erro. Já no edit, ele busca a categoria existente no ID antes de atualizar. Isso é na linha, bem aqui na linha 68. E na linha ts request, que no caso é 69, ele permite que o formulário seja enviado usando esses três métodos HTTP. O método deleteID, que aqui na linha 90, ele garante que o método HTTP seja seguro. Ele não permite deletar via GET, por exemplo. Enfim. E aqui, para terminar a categorias controle PHP, a gente vai remover a categoria do banco. Se der certo, mostra uma mensagem de sucesso. Se não, ele mostra uma mensagem de sucesso. E ele depois redireciona. Dando iniciativa aqui nos chamados controle.php, a gente vai ter aqui o declare, namespace, @property, a gente vai ter basicamente a mesma coisa do categorias controle.php. Já aqui no class a gente muda, onde ele vai criar o controlador dos chamados, que herda as funcionalidades do padrão do
app controller. Aqui no index, na linha 21, onde a gente tem status, ele lê o valor da URL, permitindo filtrar os chamados por status. Aqui no carry, onde é a linha 23 e 24, ele busca os chamados do banco e traz junto com os dados relacionados. Já dando iniciativa aqui no nosso primeiro if, ele, se foi enviado um status, ele aplica o filtro na consulta. Aqui na linha 30 e 32, a página os resultados envia para o view. Aí aqui indo para o nosso view, o public function view, na linha 40 e 45 ele busca o chamado pelo ID e carrega tudo que está relacionado com ele, incluindo os arquivos e respostas. No ADD, na linha 55, ele vai criar uma entidade nova, vazia, de chamado. Na linha 57 e 58, onde a gente vai ter o nosso primeiro if do ADD, se o formulário for enviado via post, ele insere os dados recebidos na entidade. E já na linha 60, ele tenta salvar no banco de dados, que aqui, se ter esse chamado save, chama a cifrão chamado. Ele vai botar a variável chamado. Na linha 63, ele lê o arquivo enviado no formulário. E na linha 65 a 68, o nome time, nome é igual a time, caminho igual a www underline hot e arquivo move to, ele define um nome único e move o arquivo para a pasta webroot e uploads. Indo aqui para as 71 a 78, ele cria e salva o arquivo na tabela arquivos, com o link para o chamado. E aqui a gente vai começar a nossa lista de relacionamento, onde ele vai criar listas para escolher cliente, técnico e categoria na view do formulário. Indo para Edit, na linha 113, ele busca o chamado a ser editado. Na linha 115, onde tem cifrão chamado igual a cifrão T chamado, ele insere os dados novos na entidade que existe. E para finalizar o edit, ele vai salvar, e para finalizar a gente vai ter a lista de relacionamento de novo, para que ele mostre direitinho lá na tabela. E na linha que eu esqueci aqui de falar, foi na linha 116, onde ele vai salvar as alterações que o usuário editar. Aí no delete, ele na linha 149 a 150, ele garante que a exclusão só pode ser feita por métodos seguros, não por URL diretamente. E para finalizar, 151, da linha 151 ao resto, ele busca e exclui o chamado. Já aqui em clientes controle.php, a gente vai ter basicamente, posso dizer literalmente, a mesma coisa, onde um declare, eu acho que assim fala mesmo, namespace, property, class. A gente vai ter basicamente a mesma coisa, onde o class declara o controlador, clientes, controle, e herda o app controle. O index, ele busca todos os clientes no banco com find, ele aplica a paginação automática e envia os dados para a view. Cada um aqui foi a linha 20, 21 e 23, dando a especificação das linhas. E aqui em view,
na linha 35 e 36 também é basicamente a mesma coisa. Ele busca o cliente pelo ID, carrega os chamados desse cliente, incluindo os detalhes de técnico, cliente, categoria, associados a cada chamado com o contain. E depois ele envia os dados para a view, que no caso é a view.php. Na ADD, a gente vai na linha 46, a gente vai criar uma entidade, né, de cliente vazia. E na linha 47 a 56, ele vai verificar se o formulário foi enviado via post, preenche os dados na entidade com parte entity, eu não consigo muito bem pronunciar isso, mas enfim. Ele salva no banco de dados com um 6 e mostra a mensagem de sucesso ou erro. Por fim, ele envia uma entidade para a view, para ser usada no formulário. No edit, na linha 68, ele busca o cliente para edição, usando o contain, porque nesse caso você não precisa carregar os dados relacionados. E na linha 69 a 78, basicamente se a requisição for parte PATCH, post ou put, formas, né, válidas de edição, aplica novos dados e depois salva. E para finalizar, né, na parte de clientes, a gente tem o delete, que, né, a linha 90, que é a nossa linha aqui em clientes, controle do PHP, na linha 90, ele garante que a exclusão só ocorra por métodos seguros, né, que envia a exclusão por link direto com o get, enfim. E para finalizar, da 91 a 98, ele busca o cliente e tenta excluir. Depois ele mostra a mensagem, dependendo se for sucesso da operação. Agora, para finalizar nosso controle, né? Basicamente, novamente a gente tem de 1 a 9, basicamente a mesma coisa, só que mudando, né? Que o @property, ele vai pegar, ele usa a tabela de técnicos table e como modelo de interagir com o banco. É a mesma coisa com clientes, que ele vai usar a tabela clients table, chamados table e categorias table. E aqui na classe ele vai definir o controlador como técnicos controller, que vai herdar de app controller também. Começa na lista de técnicos, né? Que a gente, na parte do index, a gente começa a lista das categorias, chamados, clientes, e agora a gente está indo para o último, que são os técnicos. Que a gente vai pegar novamente a linha 20, 21 e 23, que 20 a 20 faz uma consulta simples simples com todos os técnicos. Na 21 aplica a paginação automática e na 23 envia os dados para view, que vai para index PHP. Na view, a gente novamente, com as mesmas linhas 35 e 36, ele busca o técnico pelo ID, ele usa o contain para trazer os chamados vinculados a esse técnico com os dados completos dos chamados cliente, técnico e categoria. No ADD, novamente também, dando uma leve passada, né? Porque é quase a mesma coisa que tendo a linha 46 e o primeiro if dele também, que ele cria uma entidade nova e, se for post, o formulário é enviado. Ele preenche com os dados do formulário. E que é basicamente a barrinha onde vai ter os dados do formulário, enfim. E para finalizar, o ADD da linha 47, não, da 49
ao resto, né, da ADD, ele vai salvar no banco, ele redireciona para o index com a mensagem de sucesso. Se falhar, mostra uma mensagem de erro na parte que ele vai salvar o técnico. Na parte de edit, também basicamente a mesma coisa, na linha 68, onde ele busca o técnico pelo ID e o resto ele atualiza os dados do técnico e salva depois de atualizar, de modificar os dados que o técnico deseja, que o usuário deseja. Enfim, e na parte de delete, da 90, né? Continuando a mesma coisa. Da 90 ele impede que a explosão seja feita e, enfim, feito pelo GET, o exemplo link direto, aumentando a segurança. Sempre mantendo a segurança para que não, né, enfim. E para finalizar, ele exclui o técnico se existir. Se não, não tem como, né, isso acontecer, de excluir alguém. Senão nem vai aparecer a opção de deletar. Enfim, e é isso. Bom, dentro da pasta templates, a gente vai abrir outra pasta chamada clientes, e dentro dessa pasta a gente vai abrir um arquivo chamado add.php, onde da linha 1 até a linha 6 damos início ao código PHP, que na linha 3 o @var indica que a variável cifrão diz é uma instância da view. Na linha 4 o @var indica que a variável cifrão cliente é um objeto da entidade cliente. Na linha 7, cria-se uma linha de layout, geralmente usada com CSS Flex ou Grid. Na linha 8, abre uma coluna lateral. Na linha 9, um div para o menu de navegação lateral. Na linha 10, o título da barra lateral Actions. E na linha 12, cria-se um link com texto, deixar clientes, leva a ação index do mesmo controller e aplica a classe CSS. E na linha 13, a gente fecha a div de navegação e o asset. Na linha 14, abre a coluna principal com 80% da largura. Na linha 15, cria uma div de formulário com classes para estilo. Na linha 16, inicia o formulário atrelado à entidade cifrão cliente. Na linha 17, abre o conjunto de campos do formulário. Na linha 18, o título do formulário adicionar cliente. Na linha 19, cria campos de entrada para nome, e-mail e telefone. Na linha 24, a gente fecha o grupo de campos. Na linha 25, cria o botão de envio com o texto enviar. E na linha 26, a gente finaliza o formulário HTML com as divs. Ainda na pasta clientes em templates, no arquivo edit.php, da linha 1 a 10, a gente usa praticamente a mesma coisa que usou em ADD. Da linha 11 até a linha 15, cria-se um botão que envia um post para deletar o cliente, confirma com o usuário antes de excluir, usa a função post-link mais seguro que link para ações destrutivas e passa o ID do cliente para a rota delete. A partir da linha 16, cria um link para a listagem de clientes. A linha 17 e 18 fecha a navegação lateral. Na linha 19, abre a coluna principal com 80% de largura. E na linha 20, cria a área do formulário com classes para estilização. Aqui na linha 21, a gente inicia o formulário HTML ligado ao cliente que está sendo editado. O método HTTP usado será post e com campo oculto indicando put para o update. Na linha 22, cria-se o grupo de campos do formulário. Na linha 23, o título do formulário editar cliente. Da linha 24 a 28, cria-se 3 campos de entrada com nome, e-mail e telefone, onde o cake.php pré-preenche os campos com os dados existentes do cliente. Na linha 29, fecha o grupo de campos. Na linha 30, cria o botão para enviar o formulário. Da linha 31, fecha o formulário. Da linha 32 a 34, a gente fecha as divs restantes. Já no arquivo index.php, temos da linha 1 até a 6 praticamente a mesma coisa usada em add.php. Na linha 7, abre a div principal da página de listagem de clientes, com classes de estilo. Na linha 8, cria-se um botão para ir para a página de adicionar novo cliente. Alinha um botão à direita com o float right. Na linha 9, título da seção clientes. Na linha 10, div responsiva, que permite rolar a tabela em telas pequenas. E início da tabela HTML. Na linha 11, o cabeçalho da tabela. E da linha 14 a 20, cada TH representa uma coluna da tabela, com pagineta escort.
cria links de ordenação por aquela coluna. Na linha 20, na última coluna, temos ações como visualizar, editar e excluir. Nas linhas 21 e 22, a gente fecha o cabeçalho da tabela. Na linha 23, abre o corpo da tabela. Na linha 24, inicia um loop que percorre cada cliente. Na linha 25, uma nova linha na tabela para o cliente atual. Na linha 26, exibe o ID do cliente formatado. Nas linhas 27 a 29, exibe nome, e-mail e telefone. E escapa caracteres perigosos com proteção contra XSS. Na linha 30, exibe as datas de criação e última modificação. Na linha 32, abre a coluna de ações. Na linha 33, um link para visualizar o cliente. Na linha 34, link para editar o cliente. Na linha 34, link para editar cliente. Das linhas 35 a 42, cria um botão para deletar o cliente com confirmação. Usa um post link para garantir que o método seja um post seguro e mostra o nome do cliente na confirmação. Das linhas 43 a 47, fecha a linha do cliente e o loop e a tabela. Na linha 48, fecha a div responsiva. Na linha 49, seção para controle da paginação. Das linhas 51, botões para a primeira página, anterior, próxima e última, até a linha 56. Na linha 57, mostra o resumo da paginação. Exemplo, página de 1 a 3, mostrando 10 registros de 30 no total. Na linha 58, fecha a div do paginador e na linha 59, a div principal da página. Agora no arquivo views, ainda em clientes, temos da linha 1 até a 10 praticamente as mesmas coisas que foram usadas nos arquivos add e edit. Na linha 11, um link para editar o cliente atual. Na linha 12, um botão seguro post para deletar o cliente e mostrar uma confirmação antes de excluir. Na linha 13, volta para a listagem de clientes. Na linha 14, vai para o formulário de criação de novo cliente. As linhas 17 e 19, cria a área principal da tela com o título. Da linha 20 até a linha 45, mostra os dados do cliente em forma de tabela e usa o H para escapar texto e number format para formatar o ID. As linhas 46 e 48 servem para, se o cliente tiver chamados, mostra o título chamados relacionados. E da linha 49 até a linha 62, cria cabeçalho da tabela de chamados. Para cada chamado, exibe ID, nome do cliente, nome do técnico, categoria, título, descrição, status, data de criação e modificação, e usa interrogações como fallback para evitar erros se o relacionamento estiver vazio. Olá pessoal, vamos aqui mostrar agora como fica a nossa parte da interface do nosso projeto. Aqui temos o suporte, onde na aba de clientes vai ter a opção, vai estar mostrando os dados do cliente, o ID, o seu nome, o seu e-mail, o telefone, quando foi criado e quando foi modificado, e as ações, que no caso é de visualizar os dados do cliente, editar, que no caso vai interferir na data de que ele foi modificado, na opção que tem logo atrás, e de deletar. Ali em cima podemos ver o botão vermelho com o nome novo cliente. É a opção onde podemos adicionar novos clientes para o suporte. E aí, quando clicamos no botão de novo cliente, vai aparecer, a nova página, onde tem o nome adicionar cliente, o nome, e-mail e telefone. O usuário vai colocar o seu nome, o e-mail e o seu telefone e clicar em enviar. Como pode ser observado também no botão ao lado, logo do lado da caixa, onde o usuário pode colocar os seus dados, tem o nomezinho listar clientes, que é onde vai aparecer todos os clientes que já foram cadastrados no sistema suporte. E voltando um pouco mais, na parte das ações em Edit, tem a opção de você editar os seus dados, no caso o cliente. Abrindo essa nova página, de novo cliente, editar cliente, tem o nome, você vai poder editar o seu nome, modificar o e-mail e o telefone. E ali do lado vai aparecer a parte, o nomezinho de listar clientes e de deletar o cliente, caso você queira deletar esse cliente que você criou no momento. E aí, quando clicamos em cima do nome deletar cliente, vai aparecer esse avisozinho se você tem certeza ou não de que quer deletar o cliente. Voltando ali na opção de View, que você vai visualizar os seus dados, vai aparecer o nome do cliente, o seu nome na frente, o e-mail, com o seu e-mail na frente, o telefone, o ID, quando foi criado e quando foi modificado. E ali já vai aparecer ali logo abaixo o Related Chamados, que no caso o cliente ele vai relatar o porquê que ele foi até o suporte, vai relatar o problema que ele tem enfrentado, para que o técnico, mandando esse aviso, do que ele precisa, do suporte que ele precisa para o seu sistema, para o suporte, o técnico vai lá e vai verificar o seu problema e mandar a solução. Como vai aparecer, o ID, o cliente, o técnico, vai estar selecionado o técnico 1 como exemplo, a categoria técnico, suporte e equipamentos, o título vai ser, no caso, o assunto, que é o problema que está sendo enfrentado, superaquecimento, e a descrição, o notebook está esquentando muito e desligando. Status, está escrito, aberto, e criado é quando foi lançado, o problema que o cliente tem enfrentado, dia 8/1/2025, dia 1/8/2025, às 3h19 da manhã. E na terceira opção de deletar, vai estar aparecendo novamente essa opção. Quando você clica no nome delete, aparece o aviso acima se o usuário tem certeza se ele quer deletar ou não o cliente. Agora, vamos para a página inicial de suporte e chamados.
E o que seria esse chamado? Vai ser o motivo pelo qual o cliente foi até o sistema e pelo qual ele está indo buscar ajuda, que no caso é o chamado. Vai ter o ID, o cliente, que vai ser o nome do cliente que já foi criado, o técnico, que no caso, após ser criado um técnico, após ser criado um cliente, ele vai poder, o cliente vai poder lançar o seu problema até o chamado, e por meio do técnico que já foi criado, esse técnico, ele pode ser escolhido pelo cliente para resolver o seu problema. Na parte da categoria, ele vai colocar a parte mais específica, né, o suporte técnico, voltado à parte dos equipamentos, que é a categoria do problema que o cliente tem enfrentado, o título, que no caso é superaquecimento, os status é aberto, então ainda não foi resolucionado esse problema, ainda está aberto, o técnico ainda vai lá olhar e averiguar para enviar a solução do problema, a parte da criação, né, quando foi criado, quando foi modificado, e também tem as opções de visualizar o chamado, editar o chamado, caso você queira modificar algo do problema que você tem enfrentado e foi lá pedir ajuda no suporte, e de deletar também o chamado. Logo ali acima tem a opção de novo chamado com o botão vermelho. Quando clicamos, vai para essa página onde tem o nome novo chamado. O cliente vai colocar o seu nome, vai selecionar, colocar o nome do técnico, no qual ele quer que resolva o seu problema. A categoria, que no caso estava lá atrás, né? Ele vai colocar questão equipamento, em questão a parte de software, a parte de hardware. E o título, ele vai colocar qual é o título do problema dele, seja superaquecimento, seja outra coisa. Descrição, ele vai descrever mais detalhadamente o problema que ele tem enfrentado. E os status que ele vai colocar, aberto, fechado. E quando o usuário clica em enviar, vai aparecer lá o problema, né? O suporte que ele pediu, listado junto com outros que ele pode criar depois. E assim como nas outras opções, após você criar o chamado, após você criar o cliente, você vai ter a opção de visualizar, de editar e de deletar aquele que você acabou de criar. E quando você clica em visualizar, você visualiza o seu chamado com todas as descrições e informações que você colocou nele, desde o nome do cliente até a descrição do problema. E aqui, como terceiro, mas não menos importante, a parte de técnico, onde o usuário pode adicionar um novo técnico, visualizar, editar e deletar informações de usuários de técnicos que já foram criados. Quando ele vai lá, podemos ver o ID, assim como em clientes e em chamados, o ID, o nome do técnico, o e-mail do técnico, a especialidade no qual o técnico ele vai ser. Como exemplo, temos aqui diagnóstico e soluções de problemas técnicos, quando foi criado, quando foi modificado e as ações de visualizar, editar e de deletar. Quando clicamos no botão acima de novo técnico, vamos para essa aba onde podemos colocar todos os dados do técnico no qual queremos adicionar, que no qual é o nome do técnico, o e-mail do técnico e a especialidade do técnico. Ali, ao lado, podemos ver listar técnicos, que quando a pessoa que vai estar mexendo, né, no programa, quando ele clicar nesse botão, vai aparecer os técnicos que já foram criados em lista, em ordem. E no botão vermelho de enviar, vai voltar para aquela página onde vai mostrar os dados do novo técnico que foi adicionado e cadastrado no sistema. E ali, assim como os outros, temos a opção de editar, onde ele vai editar, pode editar os seus dados e visualizar tanto o nome do técnico quanto a descrição. E agora, essa parte da interface de categorias, onde vão estar listadas todas as categorias relacionadas aos problemas que o cliente vai mostrar, né, que vai pedir ajuda. E como categorias temos, como exemplo aqui, suporte técnicos, voltado a equipamentos, a categoria de rede, internet, sistema e softwares, acesso e senhas, banco de dados, voltado a arquivos, requisições de serviço, manutenção preventiva, incidentes de segurança, dúvidas e consultas. Então, todas essas categorias, os problemas, né, os chamados, eles vão ser selecionados em alguma dessas categorias. E aí vai ter o nome da categoria, quando ela foi criada e modificada, e as opções de visualizar, editar e deletar. E aí no botão acima vai ter a parte de nova categoria. Quando aparece nessa parte, né, de editar a categoria, tem um nome, você vai colocar o nome da categoria, suporte técnico e equipamentos, e a descrição, que no caso está descrito problemas com computadores, falhas em notebooks, impressoras que não funcionam. Então vai ser a descrição da categoria, dos problemas que ao cliente tiver, ele vai poder visualizar o que cada categoria especifica, os problemas, e selecionar a categoria na qual ele quer pedir a ajuda. O botão abaixo de enviar vai ser enviada e adicionada mais uma nova categoria. E ali do lado, as opções de deletar a categoria ou de listar as categorias que já foram criadas. Voltando aí, temos a opção de visualizar a categoria com o nome, suporte técnico e equipamentos, como tem no exemplo, o ID, quando foi criado, a descrição, que é o que detalha mais o que essa categoria ela vai trabalhar, e os related chamados, que no caso são os problemas, os chamados que devem relacionar a essa categoria que foi criada. Que aqui temos, né, o nome da categoria, o título do problema, que foi selecionado a essa categoria, o problema que o cliente fez o chamado para o suporte, a descrição, né, o notebook está esquentando muito e desligando muito, e aí vai estar as outras informações, o estado, quando foi criado, modificado, e as ações voltadas a esses chamados. Então podemos ver que podemos editar os chamados, o técnico, a categoria, não só nas páginas de cada um, mas em outros também, nas outras partes, como nessa daqui, como ela já demonstra. E voltando lá, assim como o outro, tem uma opção de ir lá, clicar no botão de deletar, e vai aparecer lá o avisozinho, se você tem certeza ou não que quer deletar a categoria.